Você sabia que Abraão foi testado de maneiras que muitos de nós não conseguiríamos imaginar? Imagine ser chamado para abandonar tudo o que conhece, sua casa, seus amigos, sua família, e seguir para um lugar desconhecido, apenas com a promessa de algo grandioso no futuro. Isso é exatamente o que aconteceu com Abraão. E essa é apenas a ponta do iceberg. O momento mais chocante e desafiador de sua vida estava por vir. Um pedido divino que colocaria à prova toda a sua fé. Prepare-se para descobrir como a confiança inabalável de Abraão mudou o curso da história e inspirou gerações. Vamos voltar no tempo, cerca de 4.000 anos para o antigo Oriente Médio. Era uma época em que as cidades-estados floresciam, cada uma com suas próprias divindades e tradições. As pessoas viviam em comunidades unidas, cultivando a terra e criando gado. Abraão nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera localizada na região que hoje conhecemos como o sul do Iraque. A sociedade na qual Abraão viveu era profundamente religiosa, com um forte senso de espiritualidade e reverência pelos deuses. O politeísmo era a norma, com cada cidade adorando seus próprios deuses e construindo templos grandiosos em sua homenagem. As pessoas acreditavam que suas vidas eram diretamente influenciadas pelo favor dos deuses. Desde a fertilidade da terra até a saúde e prosperidade das famílias. Mas Abraão era diferente. Ele ouvia a voz de um único Deus, um Deus que o chamava para um destino maior. Imagine o desafio de abraçar essa nova fé em meio a um mundo que acreditava em múltiplas divindades. A jornada de Abraão começa com um chamado para deixar tudo para trás, sua terra natal, sua família, suas tradições, e seguir para um lugar desconhecido que Deus prometeu lhe mostrar. Agora, visualizem a paisagem. Vastas extensões de desertos, montanhas ao longe e rios que traziam vida às planícies áridas. Era uma terra de contrastes, com o calor escaldante durante o dia e o frio penetrante à noite. Viajar significava enfrentar perigos, desde tribos hostis até animais selvagens. Abraão, com sua fé inabalável, partiu com sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, levando consigo apenas o essencial e a promessa de Deus em seu coração. Nessa época, a estrutura familiar e tribal era fundamental. As decisões eram tomadas pelo patriarca e a honra e a lealdade ao clã eram valores supremos. Abraão, como chefe de sua família, carregava a responsabilidade não só de proteger e prover, mas também de ser um exemplo de fé e obediência. O chamado de Abraão não era apenas uma mudança física, mas um salto de fé monumental. Ele estava trocando o conhecido pelo desconhecido, confiando plenamente na promessa de um único Deus em um mundo repleto de deuses. Esse contexto histórico e cultural nos ajuda a compreender a magnitude da decisão de Abraão e a profundidade de sua fé, que ecoaria através dos milênios, influenciando milhões de vidas até os dias de hoje. Essa é apenas a introdução à extraordinária jornada de Abraão. Uma história que nos mostra o poder transformador da fé e a coragem de seguir um chamado divino, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Imaginemos Abraão vivendo sua vida tranquila em Ur, uma cidade próspera com grandes zigurates e movimentados mercados. Ele está rodeado por sua família, amigos e uma rotina confortável. Mas um dia, algo extraordinário acontece. Abraão ouve a voz de Deus, um chamado claro e inconfundível. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei.
Esse chamado não era um pedido comum. Era uma instrução para abandonar tudo o que ele conhecia e se aventurar no desconhecido. Abraão deveria deixar sua terra natal, sua segurança, e partir em direção a um destino incerto, confiando apenas na promessa de Deus. Para entender a magnitude desse chamado, precisamos considerar a profunda conexão que as pessoas daquela época tinham com suas terras e famílias. A terra não era apenas um lugar físico, mas também uma parte vital da identidade e da herança familiar. Sair de sua terra natal significava romper com suas raízes, um ato de coragem e fé imensa. Abraão, com cerca de 75 anos de idade, decide obedecer. Ele reúne sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, seus servos e todos os seus bens e inicia a jornada. Imagine a cena: um grupo de pessoas e animais carregando tendas e suprimentos, movendo-se lentamente, através de vastas extensões de desertos e campos. A viagem era repleta de desafios. Abraão e seu grupo enfrentavam terrenos difíceis, climas extremos e a constante incerteza de não saber exatamente para onde estavam indo. Cada passo era um ato de fé, uma prova de sua confiança na promessa de Deus. Ao longo do caminho, Deus reafirma suas promessas a Abraão, prometendo-lhe que ele seria o pai de uma grande nação e que sua descendência herdaria a terra de Canaã. Essas promessas eram extraordinárias, especialmente considerando que Abraão e Sara não tinham filhos e já eram avançados em idade. Abraão constrói altares em diversos pontos da jornada, marcando os lugares onde Deus se comunica com ele. Esses altares não são apenas locais de culto, mas também símbolos de sua fé e obediência. Cada altar representa um marco espiritual na jornada de Abraão, uma lembrança das promessas divinas e da presença constante de Deus. Enquanto Abraão continua sua jornada, ele demonstra uma fé inabalável. Sua disposição para deixar tudo para trás e seguir a orientação de Deus sem hesitação mostra uma confiança profunda e uma entrega total à vontade divina. Essa fase inicial de sua jornada é fundamental para compreender o caráter de Abraão e a base de sua relação com Deus. A história do chamado de Abraão nos ensina sobre a importância da fé, da obediência e da coragem de seguir um caminho desconhecido quando somos guiados por uma promessa maior. Abraão nos mostra que, mesmo nas incertezas da vida, a confiança em um propósito divino pode nos levar a destinos inimagináveis e transformar nossas vidas de maneiras extraordinárias. Essa parte da jornada de Abraão é apenas o começo de uma história cheia de milagres, desafios e demonstrações incríveis de fé. Agora que Abraão e sua família estão a caminho, vamos explorar a promessa que Deus fez a ele e como isso moldou o restante de sua jornada. Deus prometeu a Abraão algo extraordinário. Ele seria pai de uma grande nação e sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Abraão e Sara, apesar de sua idade avançada, receberam essa promessa com esperança e fé. No entanto, as circunstâncias não eram favoráveis. Sara era estéril e ambos estavam além da idade de ter filhos. A promessa de Deus parecia impossível de se concretizar, mas Abraão confiou plenamente. Enquanto Abraão continuava sua jornada, Deus reafirmava sua promessa em momentos cruciais. Em Gênesis 15, Deus disse a Abraão: "Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contá-las. Assim será a tua descendência." Esta promessa era um lembrete constante de que, mesmo nas situações mais improváveis, a palavra de Deus era verdadeira e digna de confiança.
Abraão, no entanto, era humano e, em momentos de dúvida, ele e Sara tentaram encontrar suas próprias soluções. Em um desses momentos, Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar, na esperança de cumprir a promessa de Deus. Esse ato resultou no nascimento de Ismael. Embora Ismael fosse abençoado, ele não era o filho da promessa que Deus havia mencionado. Anos se passaram e Deus continuou a reforçar sua promessa. Em Gênesis 17, Deus estabeleceu um pacto com Abraão, mudando seu nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Este novo nome não era apenas simbólico, mas uma reafirmação da promessa divina. Finalmente, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, aconteceu o impossível. Deus visitou Abraão e disse que Sara teria um filho. Em Gênesis 18, Sara riu ao ouvir isso, mas Deus perguntou: por que Sara riu? Há alguma coisa impossível para o Senhor? E assim, o milagre aconteceu. Sara concebeu e deu à luz um filho, Isaque, cujo nome significa riso, lembrando a todos da alegria e surpresa que acompanharam sua chegada. O nascimento de Isaque não foi apenas o cumprimento de uma promessa pessoal, mas o início da realização de um plano maior. Isaque representava o início da grande nação que Deus prometeu a Abraão. Ele era um sinal tangível da fidelidade de Deus e da verdade de suas promessas. Essa parte da história nos mostra a importância de esperar e confiar no tempo de Deus. A jornada de Abraão foi marcada por momentos de dúvida e tentativa de resolver as coisas por conta própria. Mas no final, a promessa de Deus foi cumprida de maneira milagrosa. Abraão e Sara aprenderam que a fidelidade de Deus supera qualquer dificuldade e que suas promessas, embora possam parecer distantes, são sempre cumpridas. Abraão se tornou um modelo de fé, não apenas por sua disposição de seguir a Deus, mas também por sua capacidade de esperar pacientemente pelas promessas divinas. Essa história continua a inspirar milhões de pessoas a acreditar no impossível e a confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Agora chegamos a uma das partes mais intensas e emocionantes da jornada de Abraão, a prova de fé. Depois de receber e ver cumprida a promessa de Deus com o nascimento de Isaque, Abraão enfrentou um dos testes mais difíceis de sua vida. Deus pediu a Abraão algo inimaginável: sacrificar seu amado filho Isaque. Em Gênesis 22, Deus disse a Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te direi. Essa ordem deve ter sido um golpe devastador para Abraão. Isaque não era apenas seu filho, mas também a personificação da promessa divina. Apesar da dor e confusão, Abraão não hesitou. Ele levantou-se cedo na manhã seguinte, preparou seu jumento, pegou Isaque e 2 servos e partiu para o lugar que Deus havia indicado. Durante a viagem de 3 dias, imagine o turbilhão de emoções que Abraão deve ter sentido. Cada passo era um ato de obediência e fé, sem saber como tudo terminaria. Ao chegarem ao Monte Moriá, Abraão disse aos servos para ficarem para trás, levando apenas Isaque e a lenha para o sacrifício. Enquanto subiam, Isaque, sem saber do plano, perguntou: meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu com uma confiança calma: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Essa resposta não era apenas para confortar Isaque, mas também uma expressão profunda da fé de Abraão na providência divina. No topo do monte, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha,
e com o coração pesado, amarrou Isaque e o colocou sobre o altar. Quando ele estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, um anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. O anjo disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Nesse momento, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Ele sacrificou o carneiro em lugar de Isaque. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor proverá, pois Deus realmente proveu um sacrifício e poupou seu filho. Esse ato de obediência foi uma confirmação definitiva da fé de Abraão. Essa prova de fé tem um significado profundo. Ela não apenas testou a lealdade de Abraão, mas também reforçou a promessa de Deus. O anjo do Senhor reiterou a promessa. Porque fizeste isso e não me negaste teu filho, o teu único filho, certamente te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A história do sacrifício de Isaque nos ensina sobre a natureza da verdadeira fé e obediência. Abraão demonstrou uma confiança total em Deus, mesmo quando o pedido parecia contrário à promessa. Ele acreditou que Deus era capaz de ressuscitar Isaque ou prover outra solução. Essa narrativa ressalta a importância de confiar plenamente em Deus, mesmo nas situações mais difíceis e incompreensíveis. A prova de fé de Abraão é um exemplo poderoso de como a confiança inabalável em Deus pode nos levar a superações inimagináveis e como a fidelidade de Deus se manifesta nos momentos mais críticos. É uma lição eterna sobre a profundidade da fé e o compromisso com os propósitos divinos. A história do sacrifício de Isaque nos ensina sobre a natureza da verdadeira fé e obediência. Abraão demonstrou uma confiança total em Deus, mesmo quando o pedido parecia contrário à promessa. Ele acreditou que Deus era capaz de ressuscitar Isaque ou prover outra solução. Essa narrativa ressalta a importância de confiar plenamente em Deus, mesmo nas situações mais difíceis e incompreensíveis. A prova de fé de Abraão é um exemplo poderoso de como a confiança inabalável em Deus pode nos levar a superações inimagináveis e como a fidelidade de Deus se manifesta nos momentos mais críticos. É uma lição eterna sobre a profundidade da fé e o compromisso com os propósitos divinos. A história de Abraão está repleta de lições valiosas que podem inspirar e orientar nossas próprias vidas. Vamos explorar algumas dessas lições e refletir sobre como aplicá-las no nosso cotidiano. Confiança inabalável em Deus. Abraão nos ensina a importância de confiar plenamente em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Sua disposição para seguir o chamado divino, abandonar tudo e partir para o desconhecido, mostra uma fé profunda e inabalável. Essa confiança é essencial em momentos de incerteza, quando precisamos acreditar que há um propósito maior, mesmo que não possamos vê-lo claramente. Obediência corajosa. A obediência de Abraão, especialmente no pedido de sacrificar Isaque, demonstra uma coragem impressionante. Ele não questionou ou hesitou, mesmo quando o pedido parecia contrário à promessa de Deus. Essa obediência nos lembra que, às vezes, somos chamados a seguir direções difíceis e desafiadoras, confiando que Deus tem um plano para nós, mesmo quando não entendemos. Paciência e esperança.
Abraão e Sara esperaram muitos anos pelo cumprimento da promessa de Deus. Durante esse tempo, eles enfrentaram dúvidas e dificuldades, mas mantiveram a esperança. Essa paciência é um testemunho de que as promessas de Deus podem levar tempo para se realizar, mas sua fidelidade é certa. Aprender a esperar com esperança e fé é uma lição crucial para nossas vidas. A importância da família. A jornada de Abraão destaca a importância da família e das relações próximas. Ele não fez a jornada sozinho, levou consigo Sara e Ló, demonstrando que nossas jornadas espirituais são frequentemente compartilhadas com aqueles que amamos. A história nos lembra de valorizar e nutrir nossas relações familiares, reconhecendo seu papel no apoio e no crescimento mútuo. Sacrifício e provisão. O relato do sacrifício de Isaque nos ensina sobre a natureza do sacrifício e a provisão divina. Abraão estava disposto a entregar seu bem mais precioso, confiando que Deus proveria. E Deus fez exatamente isso, fornecendo um carneiro em lugar de Isaque. Essa lição nos mostra que, quando somos chamados a sacrificar algo, podemos confiar que Deus proverá de maneiras que não podemos antecipar. Impacto duradouro da fé. Abraão é conhecido como o pai da fé e sua história tem um impacto duradouro em várias tradições religiosas. Sua fé não apenas moldou sua vida, mas também influenciou gerações futuras. Essa lição nos lembra que nossas ações e nossa fé podem ter um impacto profundo e duradouro, inspirando e guiando aqueles que vêm depois de nós. Humildade e dependência. Abraão sempre reconheceu sua dependência de Deus. Em cada passo de sua jornada, ele construía altares e adorava a Deus, mostrando humildade e gratidão. Essa prática de reconhecer nossa dependência de uma força maior nos ajuda a manter a perspectiva correta, cultivando uma vida de gratidão e adoração. Então, a história de Abraão é realmente inspiradora, não é? Agora eu quero saber de vocês. Qual parte da jornada de Abraão mais te tocou? Foi a confiança inabalável dele em Deus? A coragem para sacrificar Isaque? Ou talvez a paciência ao esperar pelo cumprimento das promessas divinas? Deixe seu comentário abaixo. Eu adoraria saber sua opinião.